Fala, meus queridos! Último vídeo do Guia Básico para Investidor Iniciante e o tema de hoje é estratégia. Sim, estratégia de investimentos, como montar a sua carteira, como montar a sua estratégia de investimentos, né? Se você não tem a sua estratégia, se você não sabe como criá-la, fique comigo e acompanhe o vídeo de hoje que vai te dar um norte aí para poder definir a sua estratégia. Então você maratonou até aqui o guia básico, entendeu como funciona cada tipo de ativo, cada tipo de investimento, e agora chegou a hora de começar a investir. Mas como iniciar? Por isso eu estou aqui e o que eu vou lhe dizer, eu queria ter ouvido lá atrás, teria feito muita diferença no meu início, no meu caminhar dos investimentos. Afinal, Jason, qual é a melhor forma de começar? Quantos ativos eu devo ter? Devo diversificar desde o início? São perguntas que eu vou lhe responder hoje. Então, tudo que se faz na vida, existe caminhos já traçados, né, que nos mostram, né, nos ajudam a ver caminhos bons e caminhos ruins, que existem caminhos bons e que existem caminhos ruins. E nos investimentos não é diferente, existem caminhos bons e existem caminhos ruins a se seguir nos investimentos. Por isso há diversos métodos bons e ruins, métodos bons já verificados, já traçados, como o método Arca, que o primo rico gosta de usar, o método BEST, que o Barsi criou junto lá, que é usado no grupo Ações Garante Futuro. Eles usam essa metodologia. Então existe o meu método, existe o seu método, por isso eu digo que não precisamos seguir nada às cegas, né? Nós precisamos absorver as coisas que há de melhor nas coisas à nossa volta e fazer o que é melhor para nós, seja fazer o mesmo ou fazer o mesmo do nosso jeito. Então o que eu vou te passar aqui é um compilado de informações que eu absorvi, transformando no meu caminho a se seguir. Lá atrás eu não segui esse caminho, mas esse compilado de informações está me ajudando a segui-lo agora, né? Então, uma breve recapitulação, né, de investimentos, de ativos, de forma geral. Nós temos renda fixa e renda variável. Conforme eu vou falando, vai saindo aí os gráficos na tela para você visualizar, né, de forma mais didática. Então nós temos renda fixa e renda variável. Então dentro da renda fixa nós temos Tesouro, CDB, LCI, LCA, debêntures, fundos, etc. Dentro da renda fixa, dentro da renda variável, presta atenção, ações brasileiras, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, criptoativos e ativos internacionais, que também tem na renda fixa ativos internacionais, mas isso é um outro papo. Então agora a primeira etapa é montar a sua estratégia. Então você vai ver um gráfico de pizza dividido em 4, ou seja, renda variável, renda fixa, e eu adicionei aqui reserva de emergência. E na quarta ali a gente tem diversos ativos, né, internacionais, criptoativos, previdência privada, entre outros que não está listado. Então, primeiramente, montar a sua reserva de emergência é algo muito importante. Então, antes de iniciar seus investimentos, tenha em mente que você deve ter uma reserva de emergência. Porque investimento, você tem que ter pensamento a médio e longo prazo, de que você não pode sacá-lo, de que você não pode precisá-lo. Óbvio que em extrema urgência, eles estão ali, se precisar você vai resgatar. Mas, todavia, entretanto, você poderá ter prejuízos nesse resgate, dependendo do ciclo econômico do momento e dos seus ativos, óbvio. Então, iniciar o seu investimento com o mínimo de ativo possível é a primeira dica que eu dou. E por que o mínimo? Porque eu lá atrás diversifiquei muito no meu primeiro ano. Então todo o dividendo
Para você que não lembra, né, dividendos são juros, pagamentos que as empresas, fundos, eles distribuem para seus acionistas, para donos de participação societária. Então, lá atrás, eu diversifiquei muito no início entre ações brasileiras e fundos imobiliários, tinha muitos na carteira. E quando vinha, os centavos parecia migalha. Isso para muitas pessoas podem desestimular de continuar investindo. Poxa, tenho tanto dinheiro aqui diversificado e vem só essa migalha. Então, no primeiro ano, o que eu te digo é: tenha menos ativos. Tenha entre 1 a 3 ativos, indo para 2 ativos. Então, para montar a sua estratégia, reserva de emergência tem que estar na cabeça. Se você não tem ela pronta, comece. E você precisa definir o seu perfil de investidor. Vai cair na tela aí, ó. Perfil de investidor conservador, moderado e agressivo. Conservador que investe em renda fixa, né? Quer proteger o patrimônio, tem aversão a risco, ou seja, não gosta de correr risco, principalmente de perder dinheiro. Moderado, já diz, né? Equilibrado, médio, média aversão a risco, renda fixa e variável. E agressivo, alta rentabilidade, não tem aversão a risco, né? Topa talvez perder 5% para ganhar 20% e praticamente investe em renda variável. Então você vai definir o seu perfil. Digamos que você definiu o seu perfil moderado, renda fixa e variável, ali equilibrado. O que você precisa fazer é definir metas para as ambas, né? Ah, eu vou investir 60% em renda fixa, 30% em renda variável, ou o inverso, ou 50-50. Você vai fazer essa estruturação de porcentagem. Então, sempre que chegar na hora do aporte, você vai olhar lá, porque o que é importante? Você ter esses dados no Excel, então, ou no papel, enfim, aonde você achar melhor. Você vai olhar lá. Ah, meus ativos valorizaram, então a minha renda variável que eu defini que era 30 e a renda fixa eu defini que era 60, a renda variável agora está 40 porque ela valorizou. Então eu vou aportar na renda fixa até ela equilibrar de novo aquela minha estratégia 60-30. E você vai monitorando, sempre que você fazer o aporte, você vai monitorar. Quem estiver acima da porcentagem ideal, você investe no oposto para equilibrar lá nas suas métricas. Então esse método também vai dentro de cada tipo de investimento. Então dentro da renda fixa que você definiu, vamos aqui definir 50-50, tá? Dentro da renda fixa que você definiu 50%, lá você vai dividir entre os ativos, entre os setores, né? Dentro da renda variável também. Então você já vai deixar estruturado. Claro que agora no início, como eu falei, o ideal é ter o mínimo de ativo possível. Então eu te aconselho a ter no mínimo 3 ativos e carregá-los durante os primeiros 12 meses. Então, se você não tem reserva de emergência, então eu nem investe em renda fixa. Foque em fazer a sua reserva de emergência e investe na renda variável. Uma ação brasileira, um fundo imobiliário, ou uma ação brasileira, no máximo 2 fundos imobiliários, ou um fundo imobiliário, no máximo 2 ações brasileiras, e também estrutura os teus aportes. Ah, agora que eu não tenho reserva de emergência, 50% do que eu vou investir vai para a reserva e os outros 50% vai para os ativos, né? E assim você vai monitorando e equilibrando os seus aportes. Ah, já tenho a reserva ideal, já estou no caminho, então menos para a reserva, mais para os ativos de investimento. Então agora tu vai estruturando, né? Vai equilibrando ali, reserva de emergência, se tu não tem ainda, ações brasileiras, fundos imobiliários, né? Se preferir, renda fixa. Então você vai definir o seu caminho, as porcentagens, as métricas, e depois é só seguir. É uma forma de você
evitar sair do caminho, no que você definiu as porcentagens métricas de cada parâmetro, renda fixa, renda variável, reserva de emergência, o caminho ele vai estar aberto, né? E por último, não menos importante, se conseguir em conjunto previdência privada, faça sua previdência privada, né? É muito importante, ela tem uma gama aí de possibilidades de benefícios, uma gama de benefícios que eu vou citá-los em outro vídeo falando só sobre previdência privada. Então, a questão sucessória, né, patrimônio que você vai passar para seus dependentes, ele é um benefício, né, tanto fiscal como burocrático, quanto de custo. Então, no próximo vídeo que eu falarei sobre previdência privada, eu vou abrir tudo sobre ela. Então, se você conseguir, faça também uma previdência privada. Então, recapitulando o caminho até aqui. O que nós devemos fazer, né? O que você deve fazer com calma? Definir o seu perfil de investidor. Né? O que é o perfil de investidor? Moderado, agressivo, conservador. Definir suas métricas de investimento, as porcentagens. Quanto eu vou investir em renda fixa, quanto eu vou investir em renda variável. Dentro da renda variável, quanto eu vou investir em ações, quanto eu vou investir em fundos imobiliários, né? Se você vai ter mais para aportar no início, óbvio que quando eu falo menos possível, eu estou sendo genérico aqui, que nós vamos começar com pouco, né? Os primeiros meses com R$100, R$200, primeiro ano aí no máximo R$300 por ano. Então nesse primeiro ano, que no máximo é R$300 por mês, durante os primeiros 12 meses, foque em menos ativo, porque você vai ver eles engordando durante o mês e vai te dar vontade de seguir mais. Então no segundo ano você abre as portas para analisar novos ativos, né, para a sua carteira, e daí você vai diversificando a sua carteira de forma equilibrada para não ter prejuízos conforme você vai colocando mais e mais dinheiro na sua carteira. Então, buscar ativos que lhe interessem após definir suas métricas. E claro, né, pessoal, como eu sempre digo em todos os vídeos, muita pesquisa, muita análise de indicador. Busca o que estão falando sobre o ativo. Ah, eu estou interessado em Petrobras. Então, busca o que estão falando de Petrobras. Busca o que estão falando das métricas para o futuro sobre Petrobras. Olha os indicadores. Ah, não sei o que é os indicadores. Pega o nome de cada indicador e joga no Google. Hoje toda a informação está no Google, ela vai te dizer o que significa, vai dizer se quanto maior melhor, se quanto menor melhor, para você ter uma melhor tomada de decisão. E depois é só começar, meus queridos. Só começar a buscar esse rumo, a melhorar de vida, a melhorar o futuro, porque a previdência social é uma pirâmide que tende a estar fracassada quando chegar na nossa vez, né? Nós aí, jovens adultos, quando chegar na nossa vez, você acredita que vai ter aposentadoria? E se tiver aposentadoria, tu acredita que vai ser o suficiente? Então faça por si, acredite em ti mesmo, deposite hoje algo para o seu eu do futuro. Ele vai te agradecer, você vai se agradecer. Quando chegar lá daqui 20, 30 anos, você vai olhar para trás e vai dizer: eu agradeço a mim mesmo pelas decisões tomadas. Então, o que você vai precisar fazer nesse tempo é buscar capital. Porque, como eu sempre falo também, investimento, ele não vai deixar rico. O investimento, ele é um acelerador de capital. E você precisa de capital para os investimentos acelerarem. E vai ser através de você vender sua hora trabalhando numa empresa, você criando um produto e vendendo, você prestando um serviço. Então, trabalhando em 2 empregos, se precisar, durante 1, 2 anos. Busque capital para investir no início, para você ver o seu patrimônio crescer. Certo, pessoal? Por hoje é só. Eu espero que este guia tenha te guiado
para boas escolhas. E continue aqui comigo, pois eu vou buscar trazer conteúdos que agreguem sempre valor para você que está aqui me acompanhando desde sempre. Então, não esquecendo, se é novo no canal, se inscreva e ative as notificações, curta, compartilhe, comente, porque o seu comentário ele é muito importante para mim. E se tiver algum tema específico que deseja que seja postado aqui, deixe nos comentários. Então, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.